Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo dessa série de lives, né, que a gente está fazendo aí esse ano. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais. Já vou apresentar eles para vocês. O nosso tema de hoje, como vocês já devem ter visto, é juventude e mercado de trabalho, a construção da carreira profissional. Então, hoje a gente vai bater um papo bem descontraído mesmo, bem tranquilo. Então, se vocês estão aí nos assistindo, fiquem à vontade para nos mandar perguntas, comentários, sugestões de outros temas, né, gente? Tudo que vocês quiserem saber, a gente está aqui para responder, para solucionar todas as dúvidas, tá bom? Bom, hoje eu estou aqui com o Felipe. Já ele vai se apresentar. O Felipe é psicólogo aqui na Epton e a Jaqueline, que também é psicóloga aqui na Epton. Para quem não me conhece, meu nome é Tássila, também sou psicóloga, atuo aqui no programa de aprendizagem da Epton. E eu vou deixar os meninos se apresentarem, eles vão falar um pouquinho do que eles fazem aqui e qual que é a proposta, né, do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Felipe, bom dia! Bom dia, Tássila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma honra, né? Primeiramente, estar aqui, agradecer o convite, em nome da Cleonide, né? Enquanto coordenadora da Epton. Me apresentando um pouquinho, como a Tássila falou, sou formado na área da psicologia. Atualmente atuo aqui na Epton com a inserção, né, profissional dos adolescentes e jovens no programa Jovem Aprendiz. E a partir dessa inserção, a gente faz também o acompanhamento desses adolescentes e jovens junto às empresas parceiras nossas aqui, tá? E eu falo que é uma honra porque a gente falar, né, dessa temática da inserção no mercado de trabalho da juventude, enquanto jovens e também enquanto participante, né? Já fui jovem aprendiz, já teve esse início também, estar hoje nessa posição para poder trazer um pouco dessa experiência para os adolescentes e jovens é muito gratificante. Obrigada, Felipe. Realmente, né, para a gente que teve a experiência de vivenciar essa trajetória aí da aprendizagem, é muito gratificante e remete muito à nossa própria história, né? Tudo que a gente vai falar aqui hoje, meio que nós já vivemos, né, que a gente tem uma certa trajetória, né, uma certa carga aí da vida mesmo para compartilhar com vocês. E aí eu queria, né, que a Jaque também falasse um pouquinho dela, da atuação dela aqui na Epton. Bom dia, Jaque. Bom dia, Tássila. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga aqui também na Epton. Faço parte do projeto Uma Mente Brilhante, onde a gente faz aí o acompanhamento dos nossos aprendizes, né? No sentido de promoção mesmo de saúde mental, de bem-estar físico, né? Emocional, social, a gente faz um acompanhamento também. E é isso. Espero contribuir, né, aqui nesse debate, porque a gente sabe que esse tema é um tema que gera bastante ansiedade, né, nos jovens e adolescentes, pensando na preocupação de como vai ser essa inserção. Espero que o nosso bate-papo aqui possa contribuir de alguma forma com quem está nos acompanhando. Obrigada. Se vocês tiverem, né, vou repetir aqui, porque talvez tenha gente chegando agora, se tiver alguma dúvida sobre o programa de aprendizagem, né, sempre a gente está recebendo muitas perguntas, principalmente agora, com o nosso processo seletivo aberto, a gente recebe muitas perguntas frequentemente sobre como funciona o programa, o processo seletivo, o que deve fazer. Então, aqui a gente tem essa proposta de esclarecer isso e responder as dúvidas de vocês, tá bom? E falando assim sobre juventude, sobre mercado de trabalho, né, sobre carreira profissional, quando a gente fala assim de primeiro emprego, sempre vem aquele monte de dúvidas, né? Geralmente nos adolescentes aí que estão passando por essa fase, né, que estão começando a se interessar por essa construção profissional, sempre aparecem muitas dúvidas, muitos questionamentos, como que eu vou fazer, né, para me tornar um profissional, como que eu vou começar se eu não tenho experiência, como eu vou adquirir, né? Tem muita gente que faz até uma brincadeira, assim, né, como eu vou adquirir experiência se para ter experiência eu preciso ter a primeira experiência, né? Então,
é uma questão assim que é uma incógnita às vezes na cabeça dos adolescentes, dos jovens. E hoje a gente está aqui para dar algumas dicas, né, para compartilhar um pouquinho com vocês de conhecimento, de experiências. Eu acho que a gente pode começar assim por uma pergunta, né, que falando de inserção profissional, falando de mercado de trabalho, quais os desafios assim que vocês percebem hoje para a inserção do adolescente e do jovem nesse mercado? Felipe, se você quiser começar aí falando, depois a Jaque também compartilha a opinião dela. Vamos lá, eu acho que você trouxe, eu acho que é o principal desafio, né, que a gente vê hoje, que os adolescentes eles trazem, que é essa questão da falta de experiência, né? Mas como que eu vou me candidatar hoje a uma vaga? Quando eu vou me candidatar, o pré-requisito da vaga pede uma experiência profissional e eu ainda não tenho essa experiência, eu quero essa oportunidade. Então, acho que hoje um dos principais desafios para a inserção do adolescente, do jovem no mercado de trabalho, está essa questão da experiência profissional, que acaba sendo um fator limitante aí, né, na vida profissional do jovem ali da primeira viagem, né, que está ali na busca do primeiro emprego. Mas existem formas, né, de driblar essa falta de experiência, né? E uma delas, né, às vezes experiências que são informais de trabalho, não necessariamente a carteira assinada hoje é contabilizado pelas empresas, muitas vezes experiências informais, trabalhos até mesmo voluntários, né, que esses adolescentes possam fazer, às vezes grupos que esses adolescentes participam, seja no ambiente religioso, seja no ambiente comunitário, que possa contabilizar para a vida desse adolescente, já hoje é muito considerado pelas empresas, viu? Uma outra desafio que a gente pode trazer aí também é a questão da grande competitividade para as vagas, né? Ah, mas eu tenho uma vaga de emprego e às vezes tem 10 candidatos concorrendo à vaga comigo. E às vezes isso traz um ponto de uma certa insegurança para esse adolescente que vai ali concorrer, né? Mas eu não tenho experiência, será que eu tenho a qualificação necessária, né? E aí, já falando uma forma até de driblar isso também, né? A questão da qualificação profissional, né? Às vezes, através de cursos online gratuitos que o adolescente ele possa estar fazendo para estar mais qualificado para competir de forma igualitária ali com aquele outro candidato, e às vezes driblar um pouco dessa insegurança, né? Outro fator importante também aí, que às vezes um desafio, é a questão de identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né, que esse adolescente, que esse jovem ele possa ter, porque ele está naquela fase de transição, né, eu ainda não consigo definir muito bem, às vezes eu chego num processo seletivo para me perguntar lá quais são os seus pontos fortes, né, quais são as minhas fraquezas, aquilo que eu preciso melhorar, e aí isso passa muito por uma questão que é do autoconhecimento, né, do adolescente, do jovem buscar se autoconhecer, aquilo que ele dá conta de fazer, aquilo que ele precisa ainda aperfeiçoar, para que ele possa estar mais preparado para competir para aquela vaga de emprego. E um outro ponto também, um desafio muito grande, que a gente percebe muito durante os processos seletivos até, é a questão de controlar um pouco dessa ansiedade, né? Que o jovem hoje, ele quer tudo para ontem, que a gente fala, né? De imediato. E às vezes a carreira profissional, as coisas não vão acontecer assim, né? Tão rapidamente. Se a gente for olhar pesquisas, né, com jovens e adolescentes que acontecem, a gente vai ver que eles pensam no emprego ideal, já está, né, na posição ideal com 2 anos, no máximo, né? E a gente sabe que o processo profissional não é assim, né? A própria qualificação hoje, vou pensar na graduação aí, ela dura cerca de 4 a 5 anos, né? E tem um processo envolvido nisso aí. Então, respeitar um pouco desse processo e controlar um pouco dessa ansiedade, para que isso não se torne, acaba se tornando um desafio aí nessa busca da inserção profissional. Muito importante, né, isso que você trouxe, inclusive de buscar experiências fora, né, também. Eu digo que até mesmo as experiências na escola, né, igual geralmente os adolescentes, os jovens estão inseridos no ensino médio, né, e geralmente as escolas propõem alguns projetos, algumas atividades extracurriculares que podem agregar, né, as habilidades aí necessárias também no mercado de trabalho, né. Eu digo assim que às vezes o mercado não está exigindo assim tanta formação, mas tanta, na verdade, é habilidade mesmo, né? São as atitudes, são aquilo que a pessoa consegue fazer na prática, né? O conhecimento é importante? Sim, é muito importante.
mas aquilo que a gente adquire com as experiências aí da vida são muito interessantes também. E é legal você mencionar o trabalho voluntariado, né, que às vezes é pouco valorizado pelos adolescentes, pelos jovens, mas que podem agregar aí uma bagagem muito grande para eles nesse sentido. Né, Jaque, você gostaria, né, de acrescentar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que, né, acho importante tudo que vocês falaram. Esse autoconhecimento é muito importante nessa fase. Realmente identificar os pontos positivos que você tem, explorar deles mesmo sem segurança. Se eu sou boa em me comunicar, eu tenho que deixar claro, eu sou boa em me comunicar, eu me garanto na comunicação. Se eu não sou tão boa assim com organização, como que você vai apresentar esse ponto negativo? Como que você vai trabalhar ele? Você já tem que mostrar que você consegue dominar ele de alguma forma, mesmo que não seja o seu ponto principal, né, gente? Então, é sempre importante se conhecer mesmo, saber dos seus gostos também, o que você gosta conta muito, né? Serviço a gente tem que fazer, a gente trabalha, mas é importante a gente se sentir bem com aquilo que a gente vai fazer. Com qual área? Eu entendo que no primeiro emprego a gente está aí buscando a primeira oportunidade. Muitas das vezes o primeiro que aparece a gente já segura ali, né? Mas é importante também achar naquele primeiro emprego, naquela primeira oportunidade, alguma coisa que você se identifique, né? O que é dali que eu gosto? O que é dali que eu posso me especializar, talvez? Essa área que eu quero seguir? Ah, não gostei, vou me dedicar, mas vou tentar seguir ali outra área. Então, é importante se conhecer, saber das suas limitações, das suas potencialidades. Também outra coisa que eu acho muito importante é a pesquisa mesmo do mercado, sabe? Saber qual área que tá contratando, acompanhar os sites para ver que área que estão divulgando mais, onde que eu posso ali, que eu estou vendo uma porta de entrada maior. Eu acho que tudo isso conta muito na hora da escolha do ramo, né, do primeiro emprego, talvez do ramo já profissional. Eu acho que é bacana estar sempre se atualizando aí sobre o mercado também. Né, meninos? Verdade. Eu acho que a Jaque traz algo muito importante nessa questão aí, que assim, jogou primordial, é a questão de ter o foco, né? O objetivo daquilo que você quer, porque muitas vezes o aprendiz ele chega, né? E assim, a gente pergunta assim, mas por que você quer ser jovem aprendiz, né? E às vezes aparece, que bom que aparece, né? A sinceridade de falar que não, eu preciso da renda, eu preciso do dinheiro ali, estou em busca do dinheiro. E aí, a partir do momento que esse jovem ele é inserido e vai sendo trabalhado dentro da questão da formação profissional desse adolescente, desse jovem, né, vai sendo delimitado também um foco, o objetivo de qual área que eu quero atuar. Hoje eu estou tendo a experiência, por exemplo, na área administrativa, mas será que esse é o meu foco? Né? Eu estou gostando daquilo que eu estou realizando? O que eu estou fazendo para além disso, pensando futuramente, então, para aquilo que eu quero alcançar? Né? Eu falo muito com os adolescentes e jovens aqui, quando eu estou em sala de aula com eles, né? Que o nosso amanhã depende do hoje. O que eu estou fazendo hoje para alcançar amanhã aquilo que eu quero? Né? Eu gosto de brincar com ele que o tempo passa rápido, a gente se imaginar. De 10 anos atrás, né, como que eu era 10 anos atrás, o que eu tinha em mente, hoje eu vou fazer essa análise, eu consegui alcançar aquilo que eu planejei há 10 anos atrás, né? E se eu vou fazer hoje para 10 anos daqui no futuro, como é que eu me imagino? O que eu preciso fazer hoje para daqui a 10 anos eu fazer essa reflexão e ter alcançado esse objetivo? Então, esse ponto de ter um foco também, ele é muito importante. Claro que a gente entende que, né, que nesse primeiro momento acaba indo para o lado de ter a renda, de experimentar ali, mas logo também não deixar muito tardar esse ponto de ter um foco objetivo daquilo que você quer. Verdade. Isso serve também como uma motivação, né? Quando o adolescente ou jovem ele já se insere com um objetivo ali, para além Claro que o lado financeiro sempre pesa, né? Porque os adolescentes chegam assim, querendo conquistar aquela independência financeira, talvez não quer depender dos pais, mas assim, para além disso, se propor, né, ter uma motivação a mais, um foco, né? Um norte durante essa trajetória, é muito importante mesmo. E aí eu até me lembro assim da minha experiência, né? O Felipe pode dizer aí se ele sentiu a mesma coisa ou não, mas quando a gente entra, é tudo pronto, né? E aí você tem ali, começa a criar umas expectativas, cria um foco e tal, mas é interessante como a gente vai se transformando ao longo desse caminho, que começa a perceber o que a gente quer e o que a gente não quer, né, para a nossa carreira.
E aí o programa de aprendizagem, eu acho ele fantástico nesse sentido, porque ele te abre uma porta. Nessa porta ali você vai ter a possibilidade de vislumbrar inúmeras possibilidades, né? E é bacana porque aqui, por exemplo, né, na Epitom, nós inserimos os adolescentes na área administrativa, né? Eles fazem o curso de auxiliar administrativo. Porém, as empresas que nós temos como parceiras hoje, elas estão inseridas em vários ramos diferentes, né? Então, eu, por exemplo, né, eu estava na área da saúde na época, e coincidentemente foi uma área que eu me interessei. Não me lembro se foi antes, se foi depois exatamente assim, mas aí eu comecei, enquanto eu trabalhava na área administrativa, que eu tinha contato com profissionais de diversas áreas, eu comecei a ficar perguntando, vendo o que eles faziam. Será que eu vou gostar de fazer isso? Ou será que eu não vou gostar? Né? E aí é bacana como a gente vai criando a nossa identidade profissional, já sendo aprendiz, né? Sendo aí a experiência do primeiro emprego. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso muito bacana. E por muitas das vezes, às vezes eu não estou na área, não é aquele primeiro emprego, não é a área que às vezes que eu almejei, mas tem muita coisa que eu posso aprender, ainda que no futuro eu não vou estar trabalhando diretamente com aquilo ali, mas a gente fala de um desenvolvimento pessoal, que envolve a questão do crescimento, do aprendizado, né? Ele tem relações interpessoais sendo trabalhadas, né? A questão da comunicação, que pode me ser muito útil no mercado, às vezes para aquilo que eu vou exercer no futuro, por mais que atualmente, quando jovem aprendiz, eu esteja numa área que às vezes eu não vou continuar nessa área no futuro, mas é uma preparação que a gente fala, né, do desenvolvimento pessoal e profissional desse adolescente. É verdade. A gente tem que pensar também, né, que quando a gente os jovens, os adolescentes são inseridos, eles começam a ter um contato maior com o mercado de trabalho, num todo, não só naquela área ali que ele está. Né? Se for uma rede multidisciplinar, por exemplo, ele vai lidar com vários profissionais, com várias áreas, né? Igual a gente tem meninos aqui que têm essa oportunidade dentro da própria empresa, como um auxiliar administrativo lá, menor aprendiz, mas que tem contato com outras áreas, vê o serviço que as pessoas, né, desempenham e talvez desenvolva o gosto, igual a Tássila contou, né, pra gente. É bacana demais a gente ver o resultado e o impacto, né, que tem na vida das pessoas, nessa construção inicial aí da vida profissional. Isso é muito legal, né? E assim, eu acho que vai muito do interesse, né? Como o Felipe falou, da oportunidade que o adolescente tem. E essa questão das habilidades que se constrói, independente do lugar em que ele é inserido, ele tem essa possibilidade, né? Porque as habilidades, por exemplo, de comunicação. Se eu me percebo uma pessoa um pouco tímida, tenho dificuldade, talvez ali no meu trabalho eu vou conseguir desenvolver essa habilidade que vai ser necessária para outros processos seletivos da vida aí, ou para, né, os diversos caminhos que ele pode tomar. Mas aí a gente falando dessa primeira experiência, de trabalhos voluntários, de coisas que a gente faz antes de inserir no mercado. Mas e aí, o que vocês diriam, assim, para alguém que nunca teve experiência formal nem informal no mercado de trabalho? Essa pessoa não tem condição de trabalhar como aprendiz em uma empresa? O que vocês acham? Sim, né, gente? Essa pessoa tem a oportunidade, sim, né, de trabalhar. A gente fala que o Programa Jovem Aprendiz ele é exatamente para isso, né? O primeiro emprego, o próprio nome já disse, está ali para aprender, né? O aprendizado. É claro que, né, tem habilidades, né, comportamentais, a gente fala individuais, que vai favorecer um candidato na hora de ocorrer uma vaga, né, mas às vezes se eu não tenho uma experiência informal de trabalho, se eu não tenho um trabalho voluntariado, né, eu posso utilizar, às vezes, os conhecimentos, às vezes, que eu tenho no próprio ensino regular, né, que eu realizo na escola ali. Às vezes, tem disciplinas voltadas para a questão da inserção no mercado de trabalho, que traz aspectos comportamentais que pode ser útil para mim na hora de concorrer a uma vaga de emprego, né? Essa própria coisa também de buscar, né, por fora, cursos profissionalizantes, né, cursos técnicos, ainda que de formas gratuitas hoje, né? Hoje, a gente fala que hoje está muito mais fácil, né,
se comparado a antigamente, né? E antigamente a gente tinha um trabalho, né? Às vezes de ir até o local, poder realizar o curso. Hoje até de casa mesmo, se eu não tenho tempo, né? Às vezes um período curto que eu tenho ali de casa, eu consigo me cadastrar numa plataforma online para realizar um curso e consigo ali, né? Ter o aprendizado, obter um certificado, para fazer uma diferença para mim na hora de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Então, assim, né, tem sim espaço, né, não pode perder esperança, falar, eu não tenho experiência, as empresas hoje exigem muito, não vou ser contratado. Não, o programa de aprendizagem é exatamente para isso, para proporcionar essa primeira experiência do adolescente, do jovem. Ótimo, ótimo, Felipe. Boas dicas, né? Hoje em dia o conhecimento está bem, assim, de fácil acesso, né? Pela internet, a gente consegue aí acessar alguns materiais importantes, cursos gratuitos mesmo, que às vezes básicos, né? Bem introdutórios, mas que podem fornecer alguma base aí para o adolescente, né? Sim. Nesse sentido. E cursos básicos mesmo, no sentido até de postura profissional, né? Às vezes que esses cursos trabalham e que pode me ser útil, como me portar numa entrevista de emprego, porque todo esse processo da preparação, né, dessa antecipação dessa preparação já faz parte quando eu falo assim que eu quero concorrer a uma vaga de emprego, né? Para me chegar mais preparado ali para concorrer a essa vaga. Uhum, é verdade. Chegou uma pergunta para a gente aqui do Ramon. Ele perguntou se a gente vai responder as perguntas do Instagram. Ramon, a gente está recebendo inúmeras perguntas, muitas perguntas mesmo. A gente faz o possível para responder todos. Porém, como tem muitas perguntas parecidas, a gente tenta responder assim no geral, né, lá nos stories, ou a gente faz um post no feed para atender, né, as demandas de vocês. E se você tiver dúvidas, pode colocar aí nos comentários da live que a gente vai respondendo também, tá bom? Nem sempre a gente consegue responder todo mundo no mesmo dia, na hora que manda, mas a gente está fazendo o possível, né, meninos? Está chegando bastante perguntas lá, mas por isso que a gente está fazendo essa live também, para esclarecer aquilo que vocês precisam saber. E é interessante, né? Porque quando a gente vai fazer um currículo, por exemplo, né? A gente vai se candidatar para o primeiro emprego. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem experiência. E o que a gente vai colocar, então, no currículo, né? Muitos perguntam, o que tem que ter, então, no currículo? Como que eu posso fazer um currículo para candidatar para a vaga de aprendiz, né? Ou para o primeiro emprego? O que vocês sugerem? Quais as dicas vocês têm nesse sentido? Quer responder essa, Jaque? Sim. Então, a gente tem aí alguns cuidados, né, que a gente sempre dá a dica para os meninos para como produzir um currículo. E eu acho que o principal é tornar um currículo atrativo para a empresa, né? A ideia de todo mundo é isso, deixar o currículo atrativo para ser convidado a uma entrevista. Tem algumas dicas que a gente pode estar dando, né, Felipe? A gente até conversou mais cedo sobre como, né, fazer um currículo apresentável, atrativo, de forma, né, mais objetiva possível. A gente tem que tomar alguns cuidados e tem algumas dicas também para dar uma incrementada. Alguns cuidados que a gente deve tomar por exemplo, o endereço de e-mail. Né? A gente tem muito esse e-mail criado para as redes sociais, né, com apelidos, aqueles tantos de caracteres. Eu acho que no currículo vale a pena você criar um novo e-mail, né, deixar algo ali mais formal, seu nome, o mais sucinto possível para ficar apresentável ali no currículo. Importante, gente, contato atualizado. Sempre que você, né, for enviar currículos, atualize os contatos, que é por meio deles que a empresa entra em contato com você. Se você manda um currículo com um número que não está mais ativo, fica difícil de entrar em contato. Esses são os cuidados que a gente deve tomar. Também quanto à objetividade. Qual que é o objetivo? Né? Por que você está ali entregando esse currículo? O que você busca? A primeira experiência, você vai deixar claro, né? Se for o caso, você vai colocar que é a sua primeira experiência de emprego, mas aí você vai incrementar. Por que você quer essa primeira experiência? Né? Como que essa primeira experiência vai contribuir com você? O que você pretende contribuir com a empresa nessa primeira experiência, né? É importante porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai trocando sabedorias. Então, por mais que você não tenha nenhuma experiência
profissional, de fato, você tem suas experiências de vida, né, Felipe? A gente acaba ali numa troca mútua de experiências. A gente vê isso com os meninos aqui o tempo todo. E essa experiência também é muito válida. Não é só aquela experiência ali de ter trabalhado, de ter na carteira, é a experiência que você traz da sua construção, a experiência que você traz da escola, dos cursos que você já fez, dos ambientes que você participa, dos grupos. A gente sempre faz esse questionamento aqui na entrevista com os meninos, né? E as suas experiências com grupos, né? É importante também. Não é só ali a experiência do trabalho em si, é toda a construção que faz o trabalhador ser quem ele é, não é mesmo? Tem também o que o Felipe reforçou bastante sobre os cursos online. Hoje, né, mais do que nunca, a gente está numa era onde a internet ganhou uma força absurda, né? Os cursos online, as lives. Tem lives que também, né, tem esse mesmo, ou tem um objetivo parecido com o nosso, de esclarecer, de tirar dúvidas. Tem algumas que são cursos mesmo, lives para vocês ouvirem e internalizarem coisas que vão ser importantes aí para quando você for levar. Tem cursos de instituições, né, até mesmo federais, que oferecem cursos para essa área de empregabilidade. Então, eu acho que é bacana pesquisar, saber das coisas, isso tudo, se você for pensar que tudo isso é para a construção de um currículo, mas é importante, né? De certa forma, vai ali chamar a atenção, que é isso que a gente busca, chamar a atenção para a empresa vir a convidar o candidato. Tem mais alguma coisa que você acha que deveria acrescentar, gente? A gente fala muito da questão de não pecar pelo excesso, né? Pensar que o currículo ali, o objetivo é a questão do recrutamento, é da empresa conhecer um pouco de você e, a partir do que está escrito no seu currículo ali, te convidar para conhecer um pouco, conhecer, né, aspectos comportamentais seu para a vaga que está em aberto. Então, ali, né, eu tenho o norte da questão do objetivo ali, né? Então, tem que ficar muito atento à vaga que está em aberto, para mim, qual o objetivo que eu vou colocar no meu currículo. Às vezes, se não é uma vaga específica, qual a área que eu pretendo trabalhar, porque às vezes a gente tem esse objetivo, esse foco, né? Isso já mostra, dá um direcionamento para a empresa, né? Para qual local que ela pode inserir aquele candidato, né? Para aquilo que ele está buscando. E pensar muito que, né, o excesso também da questão da ansiedade, né, que a gente vê. Às vezes, vou colocar de tudo no currículo aqui, tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu participei e tal, vou colocar aspectos comportamentais meus e tal. É o básico que a gente pede, né? Não precisa colocar coisa demais, o excesso. Pensar muito para a vaga que você está se candidatando. Quais os cursos que você fez que você acha relevante para aquela vaga que você está se candidatando, né? E as demais coisas, a empresa, se ela gostou do seu currículo, te selecionou, ela vai conhecer mais você a partir da outra etapa, que é a entrevista, de respeitar as etapas do processo mesmo, tá? E uma coisa essencial, né? E às vezes aí também a gente vai puxar um pouco da orelha também dos candidatos, né? Dos adolescentes jovens estão buscando aí. A gente vê às vezes muita preocupação por cursos de idiomas, né? Idioma de inglês, espanhol e tal, e acaba a gente deixando a desejar o próprio português, né? A gente acaba não revisando o currículo para ver se está tudo escrito de forma correta, né? A questão da formatação desse currículo, se ele está uma forma adequada. E aí, às vezes, eu tenho um candidato que tem características bacanas, cursos bacanas, mas quando a gente vai olhar, né, a análise do currículo, né, a forma que aquele currículo está sendo apresentado, o que está sendo, a forma como está escrito ali, ele acaba sendo desconsiderado para a vaga de emprego. Verdade. Ortografia, né, às vezes escreve, não se atenta muito aos errinhos de português e que às vezes pode chamar a atenção do recrutador, né? Uma coisa que eu digo também, por exemplo, como você disse, né, Felipe, de pecar pelo excesso. Às vezes, inventar também coisas, né? Você não precisa dizer que fez coisas ou que tem cursos que, na verdade, você não realizou. Porque, posteriormente, provavelmente você vai passar por uma próxima análise e aí a gente vai perceber, né? O recrutador vai perceber que, na verdade, você não tem aquilo, não fez aquele curso, que não é interessante, né? Nem sempre um bom currículo é aquele currículo extenso. Na verdade, pode sim ter um currículo básico com as informações que são importantes e ainda assim ele ser muito bom. Uma coisa que eu costumo dizer também é que não precisa, por exemplo,
inserir um monte de informações pessoais, né? O que a gente precisa é do seu nome, seu contato de e-mail, né? A localidade em que reside, né? A idade, data de nascimento. Não precisa você colocar RG, CPF, né? Colocar esse monte de informações que às vezes não serão úteis e que talvez vai tomar um espaço ali no seu currículo e, né, e torná-lo desinteressante, né? Por muitas informações. Essa questão, eu acho que todo mundo aí deve ter conseguido entender mais ou menos algumas dicas básicas, né? Se ainda restarem alguma dúvida, pode mandar para a gente aí nos comentários, viu, pessoal? Mas assim, depois que passou pela triagem de currículo, né? E aí quando o candidato é selecionado para as próximas etapas, né? Para uma entrevista de emprego, por exemplo, o que a gente tem que se atentar em relação à postura, à vestimenta? E aí, o que vocês acham? Acho que a entrevista de emprego é um dos maiores geradores de estressores aí nesse processo todo, né? De você chegar de fato a se apresentar, tem as dinâmicas de grupo que deixam muitas pessoas inseguras. Então, acho que a gente pode pensar em algumas dicas para estar amenizando essa ansiedade também, né, gente? Manter ali a calma, por mais que eu imagino e sei, porque também já passamos por isso, né, meninas? Realmente é difícil ali estar sendo avaliado, a gente está concorrendo a algo que a gente quer muito, tem toda aquela pressão ali. Mas tentar manter pensamentos positivos. É importante ter aquilo que a gente falou do autoconhecimento, de saber os pontos fracos e fortes, como que a gente vai usar disso na hora da entrevista. Também se preparar com antecedência, se preparar, ter uma boa noite de sono, alimentação correta. Tudo isso influencia no nosso bem-estar, né? E que influencia também em como a gente vai sair na hora do processo. Se preparar quanto postura, né? A postura corporal diz muito do candidato na hora da entrevista. A gente fala, né, que dá para ler também as pessoas pela forma como ela se apresenta. Evitar ficar encolhidos, né, gente? Aquele encolhimento, que o nervosismo, eu sei que muitas das vezes é por conta do nervosismo que a pessoa faz isso, mas a ideia é essa, é uma diquinha para tentar tapear ali o que você está sentindo de nervoso. Tentar manter o corpo mais ereto, manter um contato visual bom com quem está sendo ali o condutor da entrevista. Para quem tem uns tiques aí que ficar mexendo na mão, batendo o pé, que até eu tenho um pouquinho disso. Tentar ficar segurando uma caneta é uma dica. Colar os pezinhos no chão para não ficar batendo. Isso tudo evita, né, a pessoa perceber que você está nervosa ao extremo. E você também agir com mais naturalidade ali na hora do momento da entrevista. A gente pensa também quanto à nossa apresentação pessoal. Isso é a gente bate bastante nessa tecla, né, gente? Como você vai se apresentar na hora da entrevista? Sua vestimenta mesmo. Roupas mais confortáveis, né, gente? Calça, sapato fechado, nada de roupa muito justa, não é bacana para uma entrevista. Evitar cropped, decote para as meninas, né? Que não é um ambiente mais formal, é como você quer ser visto por uma empresa. Você está começando ali na entrevista mesmo a trilhar o seu caminho profissional. Como que você quer se apresentar como profissional? Aí fica o questionamento para as pessoas, né? Como que eu quero mostrar a minha imagem para a empresa? Verdade, já que foram boas dicas, né, Felipe? Você quer acrescentar aí mais orientações? Dois aspectos aí que a Jaque falou, só reforçar nesse ponto, né? A gente tá muito na era do modismo, né? Tá na moda usar tal roupa, né? E às vezes a gente até entende, que a gente tem até dificuldade, às vezes, de encontrar umas roupas mais padrão, assim, que a gente fala, né? Do ambiente corporal, empresarial, devido às modas que existem, né? Mas tem ambientes e ambientes para a gente utilizar, né? Determinada roupa. A gente fala, por exemplo, muito com os meninos em relação à calça rasgada, né? A gente pensar no ambiente administrativo para trabalhar, isso não é uma coisa adequada, né? Algo bacana para você ir para o ambiente de trabalho,
né? O que não impede você de utilizar na sua vida social, às vezes um passeio com os amigos que você vai fazer, né? É de saber escolher qual lugar que eu estou indo, né? Me vestir para o lugar onde eu estou indo ali, que eu estou sendo avaliado naquele ambiente, né? Porque isso conta muito. E um outro aspecto que a Jaque trouxe aí, que eu achei bastante importante, da questão da preparação, até mesmo anterior, dessa questão da noite de sono, né? Da boa alimentação, porque às vezes a gente vê o candidato chegando muito tenso aqui, né? Para como vai ser a entrevista, o que eles vão me perguntar, como é que eu vou ser avaliado, eu vou dar conta de falar, de não falar. E, às vezes eu esqueço do primordial, que é ter uma boa noite de sono, não ter uma alimentação adequada, aí chega aqui eu acabo tendo uma crise de ansiedade na hora da entrevista e eu nem consigo realizar a entrevista, né? Então, isso é muito importante que a Jaque trouxe aí para a gente. Verdade. Gostaria até de acrescentar, né, igual as meninas, às vezes, querem se apresentar bem, né, passar uma boa impressão, e às vezes aposta na maquiagem, nos acessórios, né, o que não é muito interessante, porque no sentido da apresentação pessoal para o ambiente corporativo, para o ambiente né, de um processo seletivo, você não precisa, né, chamar atenção de uma forma muito exagerada, né? Você pode passar sim uma maquiagem, se você gosta, né, de acessórios, pode sim usar, claro, mas você não precisa estar extravagante, né? No sentido de querer chamar muita atenção, isso não é necessário. Na verdade, o que a gente gosta mesmo de avaliar é o que a pessoa tem a dizer sobre si, né? Como ela vai lhe apresentar suas habilidades. Então, basta, né, como os meninos disseram aí, uma roupa bacana, né, que não expõe muito seu corpo, que esteja ali adequada para a proposta né, da ocasião. E aí é isso, né? Muitos adolescentes às vezes ficam sem saber exatamente como se portar, no sentido até da vestimenta mesmo. Então, por isso que a gente está frisando esse aspecto aqui. Talvez é o primeiro processo seletivo que eles vão passar, né? E a gente super entende mesmo essas dúvidas, mas é que a gente está aqui para esclarecer mesmo. Outro aspecto que eu acho que é bacana para eles se prepararem também antes de vir para as entrevistas, né, para as etapas do processo seletivo, é pensar sobre si, né, olhar para dentro de si e ver assim, o que eu sou bom em fazer, né, quais habilidades eu tenho, se já tem ali uma trajetória de alguns cursos, algumas qualificações, lembrar ali, resgatar na sua mente o que aquilo te agregou, o que você consegue fazer a partir disso, quais são suas áreas de interesse. É bacana quando o candidato, né, o adolescente, ele chega aqui com uma segurança de quem ele é, de quem ele, né, quem ele pretende ser como profissional, as áreas que lhe chamam atenção. E eu acredito que essa também é uma forma, né, de preparar até mesmo sua postura, né, de mostrar que você sabe o que quer no programa de aprendizagem, e isso em qualquer área, né, na verdade. Pensando também, Pode acrescentar. Tássila, nessa pesquisa, né, de se autoconhecer, é também importante conhecer a empresa, né? A empresa, a instituição, para onde você está indo. Fazer uma pesquisa até que básica ali sobre os valores da empresa, sobre o público-alvo dessa empresa, as competências da vaga que você está indo concorrer, né? Eu acho que isso é bacana a gente tá pesquisando também para já chegar já preparado. Pensa, você chegar... Muitas das empresas que tem na nossa cidade é grande, muitas das empresas a gente não conhece mesmo. Mas é bacana a gente fazer uma pesquisa. Já pensou de chegar numa entrevista e não sabe onde que você está? Quem que eu vou atender? Eu vou fazer o que nessa vaga? Então, acho que é bacana a gente pesquisar antes, né? Outra coisa também, acho que foi até uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, o que levar, né, Tássila? O que levar na hora da entrevista, na hora do teste, né? O que levar? Aí a gente pode pensar, uma coisa que a gente sempre dá a dica para os meninos também, né? Para quando forem à empresa, estar sempre levando um bloquinho de anotações, levando uma caneta, um lápis, que você pode precisar fazer uma redação ou assinar alguma coisa, né? Eu acho que é bacana a gente se mostrar preparado, que isso diz do nosso interesse, da nossa implicação no processo também, né, meninos? Uhum.
É verdade. E até no ponto próprio da questão da documentação mesmo, né? Documento de identificação do candidato, ler o edital direitinho, né? Para ver cada etapa, o que você precisa levar em cada etapa para você já chegar lá e não ter a infelicidade de se acabar sendo desclassificado ali, às vezes por falta de algum documento que você esqueceu, né? Então, é muito importante também esse aspecto aí, do candidato se atentar, né, ao que está exigindo ali e levar no tiro. Exatamente isso que eu ia sugerir, né? De um tempo antes, né? Não é na hora de sair de casa, um dia anterior, 2 dias anteriores, você pega ali o edital, abre lá o site, né? No nosso caso, o site da Epitom, www.epitom.com.br, você entra lá, acessa o edital, vê a lista de documentos, a gente sempre deixa tudo bem listadinho, né? Bem de fácil acesso para vocês não terem dificuldades. Vê se está tudo ok, se precisa de xerox de algum documento, né? Já tira com antecedência, faz um checklist lá, vê o que está ok, o que está faltando, olha a data, né? Uma coisa que acontece muito é, às vezes, dos adolescentes não estarem atentos a essa questão, né? De qual que é a próxima etapa. Se eu for aprovado, que dia que é o próximo passo lá do processo seletivo? E, às vezes, ele perde por não olhar lá no site a data da próxima etapa lá do processo. E, às vezes, perde uma oportunidade, né? Que poderia ser grandiosa na vida dele, né? Poderia ser uma grande porta, por conta dessa questão. Então, às vezes espera que vai ligar, né, que a gente vai mandar algum e-mail, mas, inclusive aqui no nosso caso, do processo seletivo de Epitom, a gente sempre pede que olhem o site. De ressalvar novamente. Ficou mudo? Já voltou. A gente só Ficou mudo de novo, tá? Frisou isso na live passada sobre se atentar ao site, né, se atentar a essas informações por ligação ou por e-mail, né? E a nossa forma oficial de contato com os candidatos é o nosso site, né? E a gente pede que não percam, né? Entrar em contato realmente com cada um. Às vezes a gente precisa de um candidato rapidamente e o contato dele está desatualizado aqui na nossa base de dados, né? Então é uma coisa muito importante e isso faz parte da sua preparação, né? Porque, por exemplo, um candidato que não sabe a data lá da próxima etapa, e depois liga para a gente, eu perdi, eu esqueci, eu não vi, né? Isso já passa uma certa informação para a gente de que talvez ele não está tão implicado no seu processo, né? No processo seletivo. E não deixe isso para que seu pai faça ou que sua mãe faça, né? Então, tem autonomia, você mesmo, né, corre atrás. Se precisar de alguma ajuda e quiser solucionar alguma dúvida, dá uma ligadinha para a gente. É melhor você perguntar, né, do que deixar passar essa oportunidade, né, gente? Sim, sim. Em relação ao processo seletivo, eu acho que são essas as orientações. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Como que é aí para vocês? Acho que a gente pode emendar na pergunta do Ramon, né? Acho que ele trouxe a pergunta do Instagram dele para cá, para a live, e já que a gente está falando do processo seletivo, a pergunta dele é relacionada ao processo seletivo. Todos os jovens que passaram no processo seletivo vão ter a oportunidade de passar para uma entrevista de emprego na empresa? O Ramon, né? Como é que acontece? Então, os candidatos aprovados, eles vão para o banco de dados da instituição, né? E os encaminhamentos, eles são feitos a partir das demandas das empresas, a empresa precisa, e a partir do perfil também exigido pelas empresas, que a gente vai consultar esse banco de dados e vai fazer esse encaminhamento, ok? E aí, já emendando com a pergunta de baixo, né? Se tem noção quando as empresas vão entrar em contato, exatamente por a gente depender dessa demanda das empresas, a gente não tem essa previsão de quando, né, que vai surgir a vaga para a gente fazer esse encaminhamento.
Mas lembrando que o processo seletivo de vocês, né, eu acredito que ele tenha feito o processo seletivo atual agora, ele tem validade aí até o final do ano. Então, durante todo o ano, ele pode ficar atento, ele pode receber a ligação a qualquer momento da empresa, entrando em contato, marcando a entrevista para você estar participando lá. Ótimo. Uma coisa que a gente pode destacar também, que eu já ia deixando passar, é que antes de se inscrever, né, para o processo seletivo, leiam sempre o edital, né, porque muitas vezes tem lá no edital todos os critérios, né, vamos supor, no caso atual, né, os nascidos entre 2004 e 2006 são os candidatos desse processo seletivo, né, são as vagas que a gente vai preencher. Mas aí, se você não se atenta a essa questão, vai querer se candidatar, talvez você nasceu em 2003, né, nasceu em 2007, e aí a gente pede que sempre olhe, né, o local de residência, né, esteja atento aos critérios lá que são estabelecidos no edital, para que você não venha se candidatar para uma vaga que você não vai poder concorrer, né, que você não perca tempo e também que não sobrecarregue a empresa para a qual você está se candidatando, né, ou aqui também na Epton. Então, preste bastante atenção nisso, lá nos critérios do edital, pessoal. Tem uma lidinha lá, tira um tempinho para vocês fazerem isso, né, Felipe? Sim, sim, muito importante, né? Isso faz parte da preparação. A gente foca muito nesse ponto aqui, gente, que se preparar é fundamental, tá? Verdade. A gente acha que preparação para o processo seletivo é só lá no dia da prova, só no dia do teste, né? Na verdade, já vem lá desde o início, né? Desde o acompanhamento do processo seletivo mesmo. Tá, e depois que passa, né? Que você é aprovado, você começa o programa de aprendizagem. Conta para eles assim como que funciona, né? Como que é o curso de aprendizagem? Então, vamos lá. Então, o adolescente foi encaminhado para a empresa, né? Foi selecionado para essa empresa, foi contratado. Então, a partir de agora, ele vai começar, né, a ter a prática na empresa e, para além disso, também ele vai começar a ter a qualificação profissional, né? Uma exigência do Ministério do Trabalho. Porque, pelo próprio nome, né, do programa de aprendizagem. Então, esse adolescente ele vai receber a formação para ser inserido nesse mundo do trabalho. E aí o Ministério do Trabalho, né, ele define uma carga horária de 1.280 horas. Essas horas aí, 880 horas são divididas, né, destinadas, no caso, para a prática profissional e 400 horas para o curso de aprendizagem. E aí, nesse curso de aprendizagem, o adolescente ele vai ter contato, aqui no caso da Epton, com a área administrativa, que é o que ele vai praticar na empresa. Então, ele vai receber a formação inicial, né, nas disciplinas de ética, de postura no trabalho, de qualidade no atendimento. Durante o curso de aprendizagem, ele vai receber aulas de orientação profissional, né, para fazer um direcionamento também de carreira para esse adolescente, para esse jovem, formas alternativas de trabalho, enfim, tudo aquilo que vai ser útil na construção da prática profissional dentro da empresa, tá? E, para além disso, na empresa, já entrando um pouco no aspecto do acompanhamento, né, tem um gestor lá na empresa que vai fazer o acompanhamento desse aprendiz nas atividades realizadas, né? E a Epton tem esse contato direto com esse gestor que faz o repasse. Às vezes o adolescente está tendo dificuldade em determinada atividade a realizar. Como é que a gente pode fazer intervir, às vezes, né? De que forma a gente pode fazer essa atividade ser um pouco mais atraente, ou de forma que esse adolescente ele dá conta de realizar, ou às vezes mudar a atividade que o adolescente está realizando para algo que ele possa dar conta, né? Então, esse acompanhamento ele é realizado também junto com a empresa e a Epton durante o curso de aprendizagem e a prática profissional desse adolescente. É até interessante, né? Porque voltando lá naquela pergunta inicial, como que eu vou trabalhar se eu não tenho capacitação, se eu não tenho preparação? Então, aqui no programa de aprendizagem, o adolescente, o jovem, recebe a formação ao mesmo tempo em que ele está inserido. Então, tudo é muito concreto, né? Ele aprende aqui a parte teórica, e lá ele vivencia, né, na prática mesmo, o que é a realidade do mercado de trabalho, como que eu vou aplicar aquilo que eu aprendi em sala. Então, a gente pode dizer que é uma experiência prática, né? Ao mesmo tempo que teórica. E nas próprias aulas, só complementando, nas próprias aulas a gente tenta trazer essa vivência da prática, né? Para tentar aproximar o máximo da realidade daquilo que vivencia lá no ambiente de trabalho.
Então, os professores tentam trazer essa realidade através de trabalhos, né? E trabalhar essa questão da relações interpessoais, da comunicação, que já faz parte do crescimento do próprio adolescente, jovem, com construção aí da carreira profissional dele. Sim, aprendendo algumas questões do ambiente empresarial, né? Processos que acontecem, isso é muito, muito importante mesmo. E para além disso, né, acho que uma questão que é muito importante também é o acompanhamento escolar, né? O adolescente, para ele estar aqui, se ele ainda está lá no ensino médio, ele é acompanhado, né? Já que você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essa proximidade que a gente tem aí com as escolas. Eu acho que até o Felipe seria melhor um pouco para falar, tem mais propriedade no assunto que eu. Mas eu tive até a oportunidade de fazer em conjunto com ele, né, uma dessas visitas à escola e ter a noção de perto de quanto é importante a gente manter a escola perto da gente, sabe, Tássila? Porque a gente é um conjunto. O adolescente não está só aqui conosco, ele está lá na empresa, ele está lá na escola, ele está na sociedade no geral. E a gente busca trazer, né, a escola também para perto da gente, saber como que esse menino está sendo desenvolvido na escola, se está tendo algum tipo de problema, como está a frequência, né? Porque isso é importante para a gente também. A gente quer que ele tenha essa educação profissional, mas sem perder o foco ali na educação base, né? Que a gente considera de extrema importância, a gente não quer que ele perca esse vínculo. E eu acho que é esse bacana a mediação que a gente faz, né, Felipe? Com a escola, de os profissionais da escola trazer, né, poder contar com a gente em algumas questões, alguma temática para a gente estar trabalhando com os meninos também, que eles percebam, né? Eu acho que eles têm uma visão também muito boa sobre os meninos, porque estão lá também, né? E a gente faz esse trabalho junto aí, e tem dado super certo. Isso é uma das condições, né, da lei da aprendizagem, que o aluno ele esteja matriculado, frequente, né, no ensino fundamental ou no ensino médio, mas para além da questão da obrigatoriedade, a gente trata isso, né, como uma questão de necessidade mesmo, de fazer esse acompanhamento, que igual a Jaque trouxe aí, né, é de assistir esse adolescente em todos os contextos. E aí não só a escola, a família, né, a comunidade onde ele está inserido, de que forma que o trabalho está impactando na vida dele, né, escolar, na vida familiar, da mesma forma como que a família interfere nesse trabalho, como que a escola também vai interferir no trabalho desse adolescente, e a gente tem tido frutos muito bacanas, né, positivos nessas visitas que a gente faz às escolas aí de aproximação, esse vínculo, fortalecendo aí com os adolescentes, com as escolas. Sim, a importância do trabalho em rede, né? A gente não faz nada sozinhos, né? Nós somos parceiros da empresa, nós somos parceiros da escola, somos parceiros das famílias, da comunidade como um todo. Né? É muito interessante essa interlocução que a gente faz, porque o adolescente que está aqui com a gente, o jovem que está aqui com a gente, ele está também em outros espaços. E quando a gente tem esse contato com a escola, né, de saber, por exemplo, se o rendimento continua ok desde que ele entrou na aprendizagem, né, se ele continua se saindo bem lá nas disciplinas, né, é muito importante para a gente aqui também, para a gente compreender como que está sendo aqui o rendimento dele aqui no programa também, né. E é importante porque o adolescente passa aí por esse curso, né, no caso de auxiliar administrativo, né, aqui na Epitom, e depois que ele conclui, ele tem ali o seu certificado de conclusão, né, se ele não teve nenhum curso até então, esse já passa a ser o seu primeiro curso, e ele está apto para atuar nessa área, né, Felipe? Sim, sim, né? A gente foca muito nessa questão da profissionalização, da qualificação desse adolescente, né? A gente tem turmas terminando, né, esse ano, agora eu trago o exemplo já desse ano, por exemplo, né, que essa semana está mais recente, até porque com os meninos a gente tem uma live e até trazer aspectos das nossas conversas, foi muito produtiva. Porque a gente aqui é um ambiente de preparação do primeiro emprego, mas é para deixar com que esse adolescente, esse jovem, ele esteja preparado para sair aqui, ele concorrer de forma igualitária com outros candidatos lá fora, né?
Então, acabou o programa de aprendizagem, o que eu vou fazer, né? Será que eu estou com a formação necessária para poder concorrer de igual com outros candidatos, para outras empresas, né? E a gente fala que, né? E aí um benefício do programa de aprendizagem é que esse adolescente ele já sai com, além da experiência profissional, com a questão da qualificação profissional, né? Que vai ser muito útil para ele. Tá tendo um chiado, não sei se é o meu áudio, vocês estão conseguindo escutar direitinho. Estou te ouvindo, Tá? sim, Bacana. direitinho. Tá ótimo, Beleza. assim. Que a gente foca muito nisso, né? Vocês estão saindo daqui qualificados para a administrativa, né? E, para além disso, com a experiência na área administrativa. Então, assim, o que que você vai fazer desse aprendizado que você teve aqui, daqui para frente, naquilo que você almeja enquanto carreira profissional? Então, é muito importante delimitar isso, né? E por isso a gente tenta aproximar o máximo da realidade do adolescente e do jovem, né? Durante essa qualificação aí, para aquilo que ele almeja no futuro. Verdade. E vale mencionar também, né, que o adolescente que está inserido no programa de aprendizagem ele tem a possibilidade de ser efetivado na empresa em que ele está, né? Então, assim, tem muitas pessoas que a gente conhece que já passou por aqui, que está na empresa até hoje, que foi ascendendo ali na sua carreira, né? Foi construindo uma carreira dentro da empresa que ele entrou como aprendiz. Eu acho que isso é muito, muito interessante. E claro que não parou, né, naquilo, né? A pessoa buscou sim a qualificação, a formação profissional. É muito interessante a gente ter esse contato com essas histórias, né? Vez ou outra aparece alguém falando, eu estou lá ainda, agora eu estou como, né, supervisor, gestor, né, em alguma área. É muito, muito legal. É gratificante Conheço das duas histórias até da partes, né, nossa Tassi? época. A gente fala assim, Sim, dos adolescentes, a gente vê a alegria deles de poder ser efetivado dentro da empresa, né, de saber que a empresa gostou do trabalho daquele adolescente, da mesma forma, quando a empresa entra em contato, olha, estou interessado em contratar aquele adolescente, né, a gente está percebendo o desenvolvimento e o crescimento dele, e isso é muito gratificante, né, para a vida profissional aí, e a gente tem muitas histórias de sucesso dos nossos aprendizes aí, que acabam sendo efetivados posteriormente. E mesmo quando não são efetivados, né, a gente faz um estudo, a gente vê o alto índice de inserção deles dentro do ambiente profissional aqui na nossa região, a partir da experiência e da aprendizagem que eles tiveram. Uhum, verdade. Felipe, assim, o que você acha nesse sentido, então, né? Quais são os impactos, né, positivos assim na carreira de uma pessoa que tem a possibilidade de ser aprendiz, né, que tem essa oportunidade do programa Aprendiz? Quais os benefícios para ele e para a empresa também que se insere, né, nesse programa? Uhum. Então, a gente pode trazer enquanto benefícios aí a questão do desenvolvimento das habilidades, né, interpessoais desse adolescente, que vai acabar criando maior senso de responsabilidade, né, com relação ao trabalho, a questão de noções do trabalho em equipe, a capacidade de resolução de problemas, né, com a própria construção de uma autonomia, que a gente vai percebendo, assim, o adolescente que chega tímido, às vezes ali inibido, e como que vai acontecendo esse desenvolvimento, ele vai saindo um profissional mais preparado no futuro, né? Então, esse desenvolvimento dessas novas habilidades é um dos principais benefícios que o programa de aprendizagem ele traz para a vida aí do adolescente, né? Mas aí também a gente pode trazer a questão da oportunidade, né? Do auxílio à família financeiramente, a gente fala, né? Às vezes com necessidade dele, o ganho da experiência de trabalho na carteira, né, de ter a carteira assinada, de como ter como comprovar isso para a empresa posteriormente, uma experiência formal de trabalho, isso faz uma diferença também. Tem o benefício de trabalhar também com pessoas que já têm mais tempo na carreira, de adquirir aprendizado com essas pessoas dentro do ambiente de trabalho, e a gente vê muitas vezes adolescente que se espelha no profissional que está acompanhando ele da empresa ali e acaba escolhendo a profissão a partir daquela experiência que ele tem, né? De ver ali o outro, o trabalho realizado, eu me identificar com aquilo, é isso que eu quero para minha vida. Isso é um benefício também, né? E aí a gente pode trazer também benefícios enquanto sociedade, né? De estar menos expostos, os adolescentes, a vulnerabilidades sociais, né? Uma vez que eles estão inseridos no mundo do trabalho, construindo uma carreira profissional,
e deixem de estar menos expostas aí a vulnerabilidades sociais, né, existentes aí dentro das nossas comunidades, sociedades aí. E a questão dos direitos trabalhistas assegurados, né? Já estou a contribuição para o INSS, a questão do FGTS, olhando para o lado da empresa, né? O custo-benefício para a contratação do jovem aprendiz para a empresa, né? A gente pode trazer enquanto um benefício, a empresa acaba tendo um custo-benefício melhor, né? Na contratação do aprendiz, comparado a um funcionário formal, assim a gente fala, né? Do integral de trabalho. Tem a questão da cultura organizacional, também como benefício, que eu vou estar pegando um adolescente que eu vou poder moldar esse adolescente dentro da cultura, uma vez que ele não tem uma experiência de trabalho, ele vai chegar ali, ele vai aprender a cultura daquela empresa, o trabalho realizado por aquela empresa, e para mim aproveitar esse adolescente do futuro é muito mais fácil, né? Comparado a pegar um funcionário, às vezes, que vem de uma outra cultura organizacional, se adaptar àquela cultura, de trazer já manias daquela outra cultura e ter dificuldade de adaptação no ambiente de trabalho. O aprendiz, não, ele não traz essa maldade ainda, né? A gente fala assim do ambiente de trabalho, do outro ambiente de trabalho, ele vai ser moldado de acordo com as culturas daquela empresa. Muito, muito bacana isso, né? E trazer, assim, aquela visão jovem, né, para uma empresa pode ser benéfico também, no sentido de inovação, de novas ideias, né? Eu acho muito, muito interessante isso também. Já que você gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido? Ou o Felipe já... Eu acho, estão me ouvindo, tá, né? Mas eu acho que é isso mesmo, essa troca de experiência importante, igual você falou também, né? A troca de experiência do próprio adolescente pela faixa etária, pela novidade que está sempre ali, com a empresa, que ele pode contribuir aí também, né? Nessa leva de informações que a gente sabe que os jovens são bombardeados hoje de informação por todos os lados. E fora a disposição, que a gente vê muito dos nossos meninos aqui também, a disposição em querer dar o seu melhor ali no seu primeiro emprego, em mostrar tudo que está aprendendo. Eu acho que essa motivação é importante, assim, numa empresa, sabe? Aquele gás todo que a gente sabe que eles chegam. Eu acho que isso tudo é bacana ali no ambiente de trabalho, né? E todas essas vantagens que o Felipe falou, né? Para a empresa e para a pessoa também, até na construção, igual a gente vê desenvolvimento dos meninos, desenvolvem habilidade de comunicação, desenvolve várias habilidades aí que eles chegam, né, usando como, igual a gente falou, dos pontos negativos, às vezes eles apresentam aquilo para a gente como um ponto negativo, mas a gente vê ele trabalhando ali ao longo, né, do curso, do trabalho em si, é muito gratificante no final. É verdade. Então, assim, caminhando aí para o final, né, da nossa live, a gente já deu 1 hora de live, nem parece, né, passou rapidinho. Mas... aí eu queria que vocês compartilhassem, então, assim, né, se aqui que estão nos assistindo pessoas que têm interesse em participar do programa ou que estão participando do programa de aprendizagem, né, o que vocês gostariam de dizer para eles, para os adolescentes, para os jovens, sobre essa experiência? Deixem uma mensagem final para essa galera que está nos assistindo. Vamos lá. Primeiramente, assim, agradecer, né, de novo o convite, a oportunidade de estar aqui falando. Eu acho muito interessante a gente ter mais momentos, né, como esses também, de formação continuada. A gente falou tanto de formação continuada, e isso aqui também faz parte de uma formação continuada, né? O adolescente que assistir isso aqui, eu acredito que vai estar mais preparado para quando ele for concorrer a oportunidade de emprego aí, para se sobressair nesse sentido. Então, a mensagem que eu deixo, né, não só para os adolescentes que estão participando, mas para aqueles que almejam entrar no mercado de trabalho aí, é primordial essa questão, né, de ter um foco, um objetivo, construir um objetivo, aquilo que você quer para você enquanto carreira profissional, enquanto objetivo de vida, né, e buscar melhoria contínua, né, seja no desenvolvimento pessoal, seja nessa questão da formação continuada, né, para que eu possa trilhar um caminho de sucesso aí no futuro, ok? Obrigada, Felipe. Ótimas orientações, né? E a gente que agradece também, né, essa oportunidade de estar com você, com esse monte de conhecimentos compartilhados aí. Jaque? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu acho de extrema relevância, né, gente? A gente passou por isso tem nem muito tempo, a gente sabe de todas essas angústias e como muitas das vezes realmente não é fácil.
Eu queria dizer para todo mundo que está assistindo a gente, meu muito obrigada pela atenção, né? Pela oportunidade de estar deixando a gente falar abertamente com vocês. Não desistam para os meninos que estão aí em busca desse primeiro emprego, não desistam, usem das nossas dicas, são dicas muito válidas, que vão ajudar muito, que vão fazer muita diferença. Busquem, né, os cursos, experiências informais, lembrem-se sempre, tá? Que isso tudo vale, que isso tudo é importante, que vocês são importantes e que a construção de vocês quanto pessoas também são importantes em todas as etapas de qualquer processo da vida, viu, gente? Muito obrigada. E a Epton está sempre aí de portas abertas, né? É o que a gente sempre diz, a gente quer ajudar ao máximo, a gente quer que todo mundo possa estar com a gente em algum momento. Nós ficamos honrados com o interesse de tantas pessoas em participar dos programas, dos projetos que a gente realiza, das parcerias que têm surgido aí. Nós ficamos muito felizes com tudo isso e agradecemos, né, a participação de todos aí nessa live, agradecemos as perguntas de todo mundo. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal aqui do YouTube, inscrevam aí embaixo, é de graça, tá? Não precisa pagar nada, é só clicar no inscrever aí, deixem um curtir no vídeo, até para chegar a muitas outras pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens. Compartilhem com alguém também que vocês acham que pode, né, tá precisando dessas informações. Então, pode mandar para essa pessoa. E se você também gostaria de ter mais informações sobre, né, a Epton, sobre nossos programas, né, sobre o nosso programa de aprendizagem, entra lá no site www.epton.com.br, tá? Acesse lá e siga no nosso Instagram, onde a gente posta também algumas novidades. De vez em quando a gente faz um post lá, responde algumas perguntas, lá no nosso Instagram, @eptonipatinga. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Contem com a gente e um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada à equipe da Monster também, que está sempre apoiando a gente, ajudando aqui nas nossas transmissões, viu? Já me esqueci. Obrigada, Monster.